Já estão aí? Oi, Arturo, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, Felipe, tudo bom? Tudo bom? Bem-vindo aí à live da Velejar Brasil. Obrigado por aceitar nosso convite. Tenho certeza que o assunto é muito relevante aí para todo mundo que está assistindo a gente hoje, Arturo. Obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço aí, né? Tem já um tempo que a gente está conversando, né, sobre esse processo das certificações internacionais. Eu acho muito legal também poder alcançar um maior número de pessoas, né, interessadas no trabalho com os iates, passar um pouquinho da experiência que nós tivemos com a International Yacht Training, né, aqui no Brasil. Eu acho que vai ser legal até para tirar algumas dúvidas das pessoas que estão interessadas. Inclusive, dúvidas minhas também, né, Arturo? Que eu sou muito Hum. interessado também no assunto. A gente vem falando sobre isso. Inclusive, eu vou ter a oportunidade também de estar fazendo o curso e fazendo a certificação também. Te agradecer aí por essa oportunidade. E hoje a gente vai falar aí para o pessoal, né? Como que funciona esse processo, qual é a certificação. A princípio, eu acho que essa é uma grande dúvida, né, Arthur? Qual o tipo de certificação, qual é a empresa que certifica, no caso, né? Não seria a Isso. Azimut, né? Seria uma Hum. empresa... Então, em relação a isso, assim, já pode explicar tudo? Explico tudo? É assim, ó, vamos lá. É, nós começamos com a escola em 2012, né? 2012, quando a Marinha começou a exigir, né, os atestados de aula prática para você tirar a carteira de arrais. Então, digamos que em 2012, as escolas náuticas, digamos, passaram a existir, digamos, oficialmente, né? Antigamente tinha outros processos e tudo. E aí eu procurei, né, me informar, pesquisei sobre as certificações e como eram conduzidos esses processos, os cursos em outros países, principalmente, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Essa foi minha pesquisa, né? E aí eu fui, conversei, né, com o pessoal da Royal Yacht Association, né, da Inglaterra, e da International Yacht Training, né, aí que fui entender como é que funcionava, certo? Aí, passou algum tempo, né, a gente aplicou para nos representarmos a International Yacht Training aqui no Brasil, né, aí eu fiz parte de um treinamento em Fort Lauderdale, onde que nos explicaram tudo como que funciona essa parte das certificações, certo? Então é assim, basicamente existem as categorias, né, recreacionais e profissionais, certo? E no Certo. Brasil também temos a categoria amadora e a categoria profissional, que no caso digamos que ah, considerado no Brasil o setor dos aquaviários, que é a marinha mercante, certo? Inclusive, aí depois a gente pode fazer um parênteses sobre o processo do que está acontecendo no Brasil por causa dessa falta de certificação profissional para um capitão de um iate particular, né? Isso também é muito questionável também. A gente, por exemplo, eu também sou capitão e a gente sabe o quanto é difícil você ter uma habilitação dessa. E a Exatamente. gente não ter autorização para poder desempenhar algumas funções, né? Mesmo sendo tão difícil você conseguir uma habilitação dessa, né? Então aí basicamente assim, por isso que é até legal, a gente, sei lá, vai levantar algumas coisas que estão se tratando até agora, né, nesses momentos, de como solucionar essa lacuna que existe aqui no Brasil, tá? Mas como que funciona assim lá fora, digamos, né? Existem duas certificadoras, né, que são bem reconhecidas, digamos, que emite certificados recreacionais e profissionais, certo? Que é a International Yacht Training e a Royal Yacht Association, certo? A Royal Yacht Association, ela a autoridade marítima que emite os certificados é a MCA, a Maritime Coast Guard Agency, né? A autoridade marítima inglesa, certo? E a International Yacht Training, ela conseguiu, né, através dos processos, da metodologia dos cursos,
que também a MCA reconhece os cursos da International Yacht Training, certo? Então, elas se tornaram as duas, digamos, escolas autorizadas para emitir esses certificados MCA, certo? Entendi. Aí nós vamos dizer, então, beleza. E MCA emite um... no caso, Arturo, essa certificação é canadense, né? Sim, assim, nossos certificados recreacionais, né? A partir do ano retrasado, né? Os recreacionais foram emitidos pelo Ministério de Transportes do Canadá, né? Que é quem representa a Autoridade Marítima da International Yacht Training, certo? Uhum. Somente os certificados profissionais da International Yacht Training que são reconhecidos pelo MCA, né? Então, é o mesmo processo da Inglaterra, certo? Uhum. Isso existem, né, publicações, existe uma resolução da União Europeia, que se chama Resolução número 40, né? E aí ela consta, né, os países que reconhecem os certificados entre os países membros da União Europeia, certo? Então, obviamente, a Inglaterra é muito bem aceito, né, no resto do mundo, praticamente, né? E a gente tem que considerar que, por exemplo, qualquer certificação náutica, certificação marítima, sempre vai ter uma autoridade marítima para a emissão desses certificados, certo? Uhum. Então, aí que está a situação. Se você trabalha num barco de bandeira brasileira, por exemplo, você tem que ter um certificado emitido pela Autoridade Marítima Brasileira, certo? Se você trabalha com um barco de bandeira inglesa, né? Obviamente, bandeira inglesa. O que acontece é que nos iates, a maioria das bandeiras são de conveniência, né? Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Bahamas, Panamá, todas as bandeiras que, por questões de impostos e taxas e tal, eles preferem registrar os barcos ali, certo? Então, essas carteiras da Royal Yacht Association e da International Yacht Training passaram a ser aceitas por todos esses países, né? Firmaram convênios, né, que os governos reconheciam essas carteiras, digamos, certo? Então, por causa disso, a maioria das pessoas, né, que trabalham nos iates grandes, eles buscam uma certificação MCA, né? Porque isso, digamos, é o melhor reconhecido. Aí, para isso, é um processo bem estrito, né? Bem, digamos, um pouquinho difícil, né? Para você conseguir passar nos exames teóricos, práticos e oral, né? Tem uma avaliação oral, né? Para que eu conseguir essas certificações, entende? Então, digamos que assim, nós começamos em 2014 com o International Yacht Training, né? Apenas com os cursos recreacionais, né? E foi por causa da minha formação, né, como oficial da Marinha, a experiência que eu tive nos barcos, nos navios, né? E depois, quando eu comprei meu barco, a experiência de sentir como que no esporte de recreio, né? O nível de conhecimento que se encontravam as pessoas, e o que estava fazendo falta na educação náutica, né? Eu percebi que muita gente se formou, se autoformou, né? Foi aprendendo, tem uns que vieram da pesca, os pais, né, que já pescavam, então tem muita familiarização com o mar, mas embora a parte, digamos, de certificação, de qualificação, ficava um pouquinho a desejar, sabe? Eu percebi ao longo desse tempo, né, que muita gente, o curso chegava justamente para ajustar essas lacunas, sabe? Dizer, bom, você precisa conhecer sobre coisas que são importantes, né? Navegação na carta náutica, isso nunca pode deixar de existir, né? E eu acho muito bom o processo como é feito a certificação com a International Yacht Training, né? Dos cursos, por exemplo, de capitão, de Yacht Master Offshore, né? Exigem, assim, umas provas teóricas, né? Onde que vai nivelando o conteúdo, como se fosse mesmo um conteúdo para o capitão amador nosso aqui, né? Então, aí nós começamos a preparar as pessoas para o capitão amador e para as provas do Yacht Master Offshore, tá? Fizemos essa estratégia, digamos, porque os cursos até então no Brasil não estavam reconhecidos. As certificações no Brasil, elas não reconhecem o governo brasileiro, entende? Porque aí existe o impasse, né?
que não existe uma legislação, né, de acordo com uma categoria profissional, né, para barcos de 200 toneladas, por exemplo, que são as categorias dos iates, para um capitão de iate, entende? Para alugar um barco não existe problema, né, Arthur? O problema é mais para trabalhar. Por exemplo, uma carteira de capitão, se for para fora do país, ela consegue alugar um barco tranquilamente, sem problema nenhum. Sim, Mas para sim, trabalhar, tranquilo. só a certificação mesmo da autorização e a permissão para ele poder estar executando o trabalho. É isso? Exatamente. Com as carteiras brasileiras, né, você pode é, é, alugar um barco, né? Mas eu vejo que assim, tem a questão dos seguros, sabe? Os seguros que eles, por exemplo, agora, o pessoal que está indo muito para a Croácia, né, exigem a carteira de VHF, sabe? Porque os seguros te exigem uma carteira de VHF. Aí eu falo, e não exige mais nada? Eu falo, não, só querem VHF, Uhum. porque existe o certificado internacional de competência, né? Que seria como se fosse um mestre amador, né? Que tem esse reconhecimento na Europa, principalmente, né? Bom, enfim, eu vejo que antes da questão da certificação e tudo, existe a qualificação, né? Como que a pessoa que vai alugar um barco ou que quer se sente qualificado, digamos, né? Para poder fazer isso com segurança, entende? Então, isso que eu acho que tem sido o foco, assim, da nossa escola, de treinar na parte teórica, preparar toda essa parte, e na parte prática, que eu acho que isso que é digamos, a forma como International Yacht Training, o ARIA, as outras escolas valorizam muito o treinamento prático, né? Você ter uma competência mesmo, né, em realizar as manobras, né, os procedimentos de segurança da embarcação, tudo isso, digamos que você que sabe, você que navega, começa a ficar tudo como se fosse um checklist, né? Verificações de tudo. E aí, quando você vai para o mar, faz tudo isso seguro, sabe? Ou você prepara, né? Até para o mau tempo, você prepara para as coisas, né? É verdade, Arthur. Inclusive, a gente veio conversando aí um tempo atrás e agora parece que tem uma oportunidade bem legal. A parte teórica do curso vai ser dada pela internet e você parece que está arrumando pessoas credenciadas em determinados estados para poder fazer a parte teórica, embarcado, é isso? Sim, na verdade, assim, com essa questão da pandemia, né? Nós tivemos que nos recluir, né? E pensar e bolar como que seriam outras formas de atingir mais pessoas, né? Porque considerando o tamanho que o Brasil tem, né? Então, nisso aí, a gente já deu cursos em outros estados, né? Em Santa Catarina, em Rio de Janeiro, né? Aqui toda essa região de Angra, Paraty, né? Isso foi no início da escola, né? Eu tive essa ideia, né, de visitar, fazer as parcerias com os principais marinas e clubes e poder fazer os cursos por lá, né? Então, nesse processo todo, assim, a gente conheceu vários profissionais, né, que trabalham com barcos, outros escolas também, né, que vão ser os parceiros, né, e que nós vamos estabelecer uma metodologia de ensino, onde que a parte teórica seja à distância, né, uma plataforma de educação, e a parte prática possa ser realizada com os parceiros que estão, e daqui a pouco a gente deve apresentar, né, desde Porto Alegre, Florianópolis, Itajaí, aqui no Guarujá, São Sebastião, né, Ilhabela, onde nós estamos, né, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Salvador e Belém. Essas são as cidades que a gente vai estar implementando essa parte prática, digamos, né? A teoria vai ser feita através de uma plataforma de educação. Eu vou conduzir inicialmente as aulas, né, teóricas, principalmente para os cursos preparatórios para o Capitão Amador e o Yacht Master Offshore, né? É isso que a gente vai bolar. E estamos agora, assim, finalizando a parte da avaliação teórica, né? Como fazer dentro da plataforma para que as pessoas possam realizar as provas, né? Dentro dessa plataforma também. Então, isso que está faltando, assim, para a gente dar início, né? Essa forma de
ampliar os cursos nos outros estados. Perfeito. Eu queria aproveitar, Arthur, agradecer a presença de todos. Quem chegou agora e não viu o início, a gente fazendo a apresentação, o Arthur está falando aí sobre certificações internacionais, a possibilidade de estar trabalhando no exterior. O pessoal já está deixando algumas perguntas, a gente, no decorrer da live, a gente vai olhando e vai respondendo dentro do possível, tá? A gente só não vai perder agora o fio da meada para essa explicação inicial, que eu acho bem interessante, Arthur. Inclusive, a pessoa pode trabalhar também, mesmo se ela não tem ainda uma habilitação para pilotar a embarcação, e ela quer trabalhar com náutica no exterior. Isso também é possível. Existe certificação também para esse tipo de atividade. Sim, bom, dentro de um barco, né, que está falando, por exemplo, os auxiliares, né, como os deckhands, né, os marinheiros, né, os deckhands, aí existe toda a parte interior, né, da hospitalidade, né, no caso, os stewards, né, o stewardess, que são as funções do cozinheiro também, né, chefe de cozinha, né, como maquinista, engenheiro de máquinas, né, também pode se preparar para isso, né, e aí também tem toda uma preparação, né, para isso. Isso eu acho que é importante falar, Felipe, que, por exemplo, o perfil de um deckhand, um marinheiro, um auxiliar, digamos, como seria aqui, né, ele tem que ter mais ou menos um perfil, né, de uma faixa etária, talvez, até uns 35, 40, eu acho que, né, por causa das funções que ele precisa fazer, certo? E eles vêm, bom, além dos cursos STCW, né, que você tem que ter, os cursos de combate a incêndio, primeiros socorros, sobrevivência no mar, né, responsabilidade social, tem que ter um atestado médico, né, e uma certificação náutica. Nessa certificação náutica, que eles exigem, por exemplo, que o cara seja Yacht Master Offshore, entende? Ou seja, que ele já tenha uma qualificação de capitão, né, para ajudar na manutenção da embarcação, entende? Por quê? Porque esses barcos grandes, um bote de apoio é 50 pés, 60 pés, um barco de apoio. Então, o marinheiro, né, que entra, ele tem que saber, né, tem que conduzir uma embarcação assim, entende? Então, por isso que é um trabalho, assim, muito bem remunerado, né, mas ele te exige uma preparação árdua, digamos, né? Eles têm, assim, umas formas, né, de, por exemplo, se você quer entrar na indústria náutica, né, do zero até que você se embarca, ou ainda consegue ser um oficial, entende? Um officer on watch, né? Depende do tamanho dos barcos, né? Mas, assim, eu acho que se o cara for sem ter uma habilitação, tá, é muito difícil. Para começar, tem que ter as STCW, né? Ele tem que ter o atestado médico, né? Que eles exigem um atestado médico em inglês, ENG1, que é conhecido, né? E uma qualificação náutica, né? De acordo com a categoria que ele vai fazer. Eu vejo assim, tudo que funciona, né? Com currículo, e no exterior eles são muito a meritocracia, entende? Então tem que ter os cursos, tem que ter os certificados, porque isso é uma forma, digamos, de garantir para seguradoras, para o dono, administradores de barcos, né, que você está contratando uma pessoa qualificada, entende? Então, por isso que a busca, né, de todos esses cursos. Aí eu percebi que existe, por exemplo, uma escola muito famosa, muito grande, assim, né, que todo mundo vai atrás, que é a Blue Water, né? Blue Water, ela tem a sede em Fort Lauderdale, em Antives, na Inglaterra, acho que é em Southampton, né? E ela tem todos os cursos, todos, assim, infinidade de cursos, sabe? Porque eles, digamos que pegaram toda a legislação que se aplica a embarcações de lazer, privadas, digamos, né? E quando você leva para um nível profissional, você tem que cumprir o STCW, certo? Então, o STCW é uma convenção, né, internacional que marca os padrões mínimos de qualificação, né, para você trabalhar a bordo. Então, o STCW ele te
te diz, olha, para você ser um capitão de um barco, você tem que começar com as 200 toneladas, e para isso você precisa saber isso, aquilo, ser capaz de conduzir um treinamento de incêndio, ser capaz de fazer um homem ao mar, sabe? Várias coisas, digamos, que durante o curso se trata, né? E depois ele vai seguindo com os cursos de radar, os cursos de comunicação, cursos de navegação astronômica. Tudo isso pertence aos cursos a STCW, entende? E aí você chega, digamos, nós estamos, para você ter uma ideia, assim, né, um caso de um amigo, não sei se ele está por aí, talvez chamei, ele é brasileiro, né, está trabalhando na Itália, e pelo do que eu conheço, assim, um dos primeiros que está chegando vai se apresentar, digamos, para a prova de Officer on Watch de 3.000 toneladas, né? 200, 500 e 3.000, né? Então, no meio disso aí, tem vários cursos que é necessário fazer. Não tem toda uma progressão, se quiser, sei lá, a gente tem, sabe, toda essa progressão dos cursos, né? No nosso caso aqui, a gente está fazendo até os profissionais de Master de 200, de Master of Yachts de 200 toneladas, né? Limited, né? Limita a 150 milhas da costa, e Unlimited, que é sem restrição de costa, certo? Então, até esses certificados a gente consegue fazer. Nós temos uns 2 representantes aqui que são examinadores no Brasil, né? Um está no Rio e o outro está aqui na Ilha Bela, né? Eles são capitães profissionais da Marinha Mercante, né? Capitão de longo curso, inclusive, e que eles foram, digamos, aprovados pela International Yacht Training para ser os examinadores que conduzem esse processo aí de certificação dos cursos profissionais, certo? Então, assim, digamos que nós estamos indo num caminho que, apesar de estar utilizando as certificações internacionais, estamos, digamos que, avançando no processo de conseguir a nossa certificação brasileira profissional, sabe? Como que é o método, de acordo com o que com a STCW, com toda essa legislação, entende? É verdade. Então, tá um momento que, digamos, a gente não tem que inventar nada, já existem as coisas, né? E isso há muito tempo, né, que existem esses tipos de certificados, né? Eu sei que os requisitos, às vezes, são complicados de atender aqui no Brasil. Por exemplo, eu estava vendo até uma dúvida aí de alguém, que é das 3.000 milhas que você tem que se apresentar para poder fazer o curso, certo? Essa é uma questão que a gente não faz no Brasil, o registro, né, do sea time, do tempo de mar, que você tem, né? Como que comprova, como que faz, certo? Então, assim, nós temos, né, os formulários, né, os livros também, né, que é uma prática que não é feita no Brasil, mas que se a gente começar a fazer, esse reconhecimento vai funcionar, entende? Você mesmo, quantas vezes já foi para Paraty, para Santos, e aí já fez quantas milhas, onde que está? Onde registrou? Já dá 3.000 milhas só de Paraty e Santos. Então, Paraty, Santos, então já deu esses 3.000, tá vendo? Mas assim, por isso mesmo que se abrem as possibilidades, né? Para as pessoas que, por exemplo, eu vejo muita gente que está com seus barcos subindo a costa, né? E que eles vendem as vagas como tripulante, como ajudante, né? Ou como escola mesmo. E esse processo de formação, ele vai sendo conduzido, né? Com os outros navegadores, com as outras pessoas que estão na náutica aqui no Brasil, né? Eu acho legal, Arturo, que a pessoa já saindo com a certificação daqui, ela já deixa de perder um tempo chegando lá fora para poder procurar a certificação, né? E como que seria para uma pessoa que, é o nosso caso aqui da Velejar Brasil, para trabalhar com veleiro, como skipper fora do país? Quais são os melhores lugares hoje em dia que você recomenda? O que você acha? Existe esse mercado? Sim, no caso dos skippers, né, aí conta muito a experiência profissional, certo? E obviamente, também as certificações, né? Eu vejo que dos skippers que eu conheço, assim, que são famosos, né,
digamos que trabalham fazendo as travessias, trazendo os barcos, né? Os, os barcos franceses, Ford, Genoa, né? A gente tem contato com eles, né? Para eu entender assim o perfil, como que foi esse trabalho dos skippers que para muita gente interessa, né? Como que eu faço para me colocar no mercado, certo? Porque às vezes, você sabe, não são tantos barcos que chegam no Brasil, né? E às vezes já temos skippers que fazem isso. Eu vejo que tem skippers muitos no Caribe, né? Caribe, Panamá, né? Na Europa mesmo, né? E talvez o caminho também é buscar a certificação adequada, sabe? Ter a experiência, né? Com o reconhecimento do Sea Time, né? É necessário ter esse livrinho, sabe? O livrinho do reconhecimento das milhas, né? Esse livrinho, assim, é gratuito. Você pode conseguir isso na internet, sabe? Um livrinho da própria Autoridade Marítima Inglesa, onde que ele futuramente vai ser reconhecido, né? Para você se apresentar, né, para próximos cursos, né? Então, eu acho que fica sempre correto para um skipper ter a certificação adequada, sabe? Porque ele vai garantir o seguro, né? Que ele tem uma certificação internacional reconhecida e tal. E para isso, em termos legais, né? Ele está garantido também, né? O próprio skipper. Então, isso já aconteceu algumas vezes de skippers que trabalham, eles me ligavam assim, por exemplo, vou atravessar o Pacífico e a seguradora não está aceitando minha carteira de Yachtmaster Offshore porque ela só dá até 150 milhas, certo? Então, falei, então precisa fazer o Offshore, o Ocean, né, que é a parte de navegação astronômica e tal, para efeitos até do seguro, certo? Então, eu vi, a gente conhece alguns aí, Manuel Alves, o Marcelo Cursi, né, o próprio Edu Pinido, né, skippers, digamos, profissionais, né, Gustavo Pacheco, né, que eles vieram aqui na escola, fizeram um curso e se qualificaram porque eles queriam atender um padrão internacional, sabe? E tanto que eu vejo que eles têm aí, eles estão no mercado, digamos, né? Agora, vamos lá, a gente não pode também deixar as categorias brasileiras, né? Você sabe que o exame de capitão amador, né? Você ser um capitão amador é difícil, a prova é difícil, exige bastante preparação, estudo, né? Então, eu acredito que aí tem que conciliar, né? A preparação no Brasil, os certificados no Brasil, aqueles STCW, né? Acho que são importantes para se apresentar. E dos lugares que sim, tem maior concentração de barcos e tudo, Palma de Maiorca, né? Palma de Maiorca eu acho que é um lugar legal. Fort Lauderdale, né? Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, eu acredito que sempre tenho alguns amigos que estão por lá, né? Alguns trabalhando um pouco em lanchas, né? Que tem mais em Miami, né? O mercado de Miami e tudo, mas eles falam que precisa de gente, É. sabe? Por, Acho que um tempo atrás Portugal também estava pedindo skipper também, antes da pandemia, né? Inclusive, Arthur, tem uma pergunta aqui com relação a isso, né? Se com a chegada da pandemia, se houve uma procura maior ou menor com relação às certificações. E o que você acha? O mercado vai continuar aberto para os brasileiros, mesmo com a pandemia? Então, vamos lá. Essa questão da pandemia, a gente nesse tempo, né, já tem algumas pessoas que estão trabalhando na Europa, ex-alunos, né, alguns super-iates, outros em veleiro, tem algumas alunos, né, que estão por fora. E aí eu fiquei atrás, querendo saber como que estava a situação, né. Na Europa, quando no início da pandemia, tudo fechou, trancou, as tripulações dos iates foram ou ficavam a bordo ou em casas, né, alugadas, porque não funcionava, né? Mas aí depois, poucos que talvez a questão foi final do ano, né, começou a voltar. E aí eu percebi que a tripulação dos iates, tanto lá fora como aqui, ela não parou, né? Sempre foi necessário a tripulação,
porque o barco ele não pode parar de manutenção, dos cuidados, então a tripulação continuava, certo? Como não podiam, obviamente, sair com o barco, né, ficaram mantendo as tripulações, certo? Agora, essa questão das restrições agora, né, para brasileiros, principalmente por a questão como está o avanço da pandemia aqui, né, é, eu vejo que algumas pessoas que estão indo recentemente, né, elas se preocupam em ter uma outra passaporte, né, mas não sei se vão, porque a questão é, por exemplo, os Estados Unidos, o pessoal foi para o México, ficaram no México uns 14 dias, né, para depois poder entrar no país. Bom, eu não sei como que vai ficar um pouco aí para frente, né, da restrição para o brasileiro, né, mas a questão de trabalho, ele é procurado, e ainda existem as vagas, nós fizemos uns cursos de hospitalidade agora recente, né, e já as meninas entraram em contato, ou as agências de recrutamento, né, a gente se coloca aí como uma pessoa de referência, né, de contato, para as agências de recrutamento e nós recebemos o contato dessas agências em cima das alunas que tinham se apresentado, né, para entrevistas com essas agências de recrutamento. Então, eu acho que isso funciona. Uma menina está indo, ou já foi, não sei, essa semana, né, para a Europa, e aí não perguntei como que fez, se deu certo ou não. Eu tenho que ver o que estava acontecendo, né, por essa questão da restrição para os brasileiros, né. Mas, assim, na minha opinião, o trabalho com os iates, ele não parou, estão procurando ainda, e eu percebi que pela questão da facilidade de poder fazer algumas coisas à distância, a gente também não parou, sabe? Aqui no Ficamos usando Brasil, tudo. a gente teve um super aquecimento no mercado náutico, né, Arthur? Não só a questão de venda de barco, mas também charter, aula de vela, tem sido muito procurado aí depois da pandemia. Eu não sei como está lá fora, mas em Angra, 7 de setembro, chegou a ter recorde de barcos na água, né? Então, parece que as pessoas querem mesmo procurar uma alternativa aí por conta da pandemia, né? É verdade, tanto no mercado, né, o mercado de compra, venda de barcos subiu, não encontra barcos mais, não acha barcos Dobrou de para preço venda. quase, né? Tá 60, 70% mais caro o Não, barco. e subiram muito, muito, subiram muito. Os nossos barcos ficaram assim, eu falei, caramba, barcos de, sei lá, 30 pés, estão chegando nos 150, 180, 200, né? Uhum. Assim, barcos dependendo do ano, né? Mas assim, o mercado continua ali, né? Eu acho que a náutica, eu vejo aqui nos yacht clubes e tudo, sempre tem um movimento, né? Os barcos de manutenção, né? E continua, né? Bom, nós estamos com uma programação também dos cursos aí, né? Vamos fazer a preparação do próximo prova de capitão amador, um curso que vai começar a próxima semana, né? Vai Aí ser estamos feito fazendo junto, né? Em paralelo com offshore, é o isso? Yacht Master. Isso, exatamente. O que faz o curso ser mais encorpado, né, Arthur? Acaba que você Uhum. agrega mais valor ao curso de offshore, por estar junto com a prova de capitão. Sim, inclusive o conteúdo do capitão é mais difícil ainda que o conteúdo do Yacht Master Offshore, só que o Yacht Master Offshore é um conteúdo muito prático, acho muito bom a forma como de avaliação deles, entende? Então, às vezes, por exemplo, às vezes quem fez a prova de capitão entende que a Marinha, ela às vezes coloca as perguntas de uma forma que é um pouco difícil de interpretar, É uma entende? pegadinha, né? Mais ou menos, né? As pegadinhas, mas eles falam que justamente para complicar o assunto, né? Porque como é uma qualificação, digamos, importante, e aí ela não te exige uma prática, essa, digamos, seria uma diferença que, que a, que a International Yacht Training tem, né? Que os cursos de Yacht Master e tal exigem aulas práticas, uma avaliação prática, né? Eu acho muito bom isso, porque às vezes você consegue ser capitão amador,
apenas com as 6 horas de atestado de arraiz que são necessárias, que a Marinha te pede, e depois não te pede prática para mestre, não te pede prática para capitão, né? Então, essa parte eu acho que a gente tem que, sei lá, se conscientizar e ver, né, os outros é, escolas, cursos que têm, mas que fomentem essa parte prática, sabe? Uhum. Essas vivências a bordo, né, ganhar milhas navegadas com outros navegadores, eu acho essa parte importante também. Eu também acho, Arthur. Não é só a habilitação que vai fazer um bom navegador, né? A prática é muito importante. Vamos continuar aqui, Arthur, respondendo algumas perguntas aqui do pessoal, se possível, né? Sim. Estão perguntando aqui com relação a quem vai morar no barco. Que tipo de certificação precisa ter lá fora? Tá. Para quem vai morar, né, é a embarcação privada, é a embarcação recreacional, sabe? Ele com Yacht Master Offshore, Yacht Master Ocean, né? Ele já estaria bem, né, para habilitado e normal, né? Efeitos de seguros também, né? Não precisaria. Tem um curso que, bom, mais pela questão de conhecimento, né? No curso de operador da praça de máquinas, né? Que é General Marine Engine Operator. Eu acho que todo mundo que vai morar a bordo, morar no veleiro, ele já sabe, tem que entender melhor de como funcionam todos os equipamentos, né? Então, acho que essa é a diferença de um cara que tem uma lancha e o cara que tem um veleiro. O cara do veleiro, ele sabe mexer em tudo. Mais ou menos, né? É verdade. Inclusive, tem mais uma pergunta aqui, Arthur, que parece que você já respondeu, né? Com relação às 3.000 milhas náuticas, a comprovação. O importante é que a pessoa, principalmente, tenha a carteira de mestre amador, seja maior de idade, né, Arthur? E ela Isso, comprove que ela saiba, que ela saiba navegar, que ela tenha experiência de navegação. Pelo Brasil não ter a exigência de você anotar as milhas, não é isso? exatamente. Foi uma das requisitos, né, que nós solicitamos, né, que ele seja no mínimo mestre amador, né? E se ele puder, né, comprovar ou ter uns formulários que a gente entrega, né, com assinatura do capitão, do dono do barco, aí ele já começa também na preparação profissional também dele, né? Uhum. Então, a gente entende que tem, às vezes, navegadores ou pessoas muito experientes, né, e que às vezes não tem como comprovar essas milhas, né? Então, digamos que aqui no meio náutico, aqui no Brasil, a gente se conhece muita gente, né? Então, diz, putz, imagina, vai falar para o Marcos Rodovic que cadê as 3.000 milhas? Entende? Então, eu, pelo menos, que avalio essa situação, né? Eu considero assim, tem que ser mestre primeiro, se ele puder comprovar, né, com assinatura, está bem, mas eu vou, digamos que, por reconhecimento da pessoa, né? Às vezes, não, acontece assim. Tem pessoas que eles mesmos falam, não, eu não tenho essa experiência toda, como que eu vou fazer? Tá? Então, aí vem a questão dos barcos que estão subindo a costa, né, começarem a fazer algumas viagens. Nós começamos a indicar pessoas para o veleiro do Charlie Flash, né, que estava indo para a Antártica, e assim vários outros navegadores, né, que estão, teve aqui os amigos de Salvador, né, o Marco Cordeiro, né, que estão sempre subindo para Noronha, né, fazendo esse trabalho para indicar para que eles consigam as milhas, tá? Eu acho Agora, importante, né? agora, inclusive, o pessoal da Farofeno vai começar a subir a costa aí para Refeno, se eu não me engano, em julho. É uma boa oportunidade aí. Quem quiser pode procurar a Bruna e o Jairo, do antigo veleiro Caboges. Tem aí no Instagram, Caboges Charter. Eles oferecem aí esses trechos. Eu também, na Velejar Brasil, procuro oferecer também algumas oportunidades para quem quiser ganhar experiência. A gente faz um cruzeiro de instrução, mostrando para as pessoas o que deve estar atento durante uma travessia. E é uma oportunidade, né, Arthur, para ganhar experiência, não só as milhas, mas como você falou, a pessoa precisa saber navegar. Então, Sim. participando dessas travessias é uma forma muito mais prática de conseguir a experiência desejada aí para o curso, né? Muito bem, isso mesmo.
Ô, Sim, Arthur, mais Cristiano. o pessoal está perguntando aqui, quem quiser mais informações, é só entrar em contato. Tem o site da Azimuth, não é isso? Azimuth Náutica. Sim. Tem .com.br. tem o Instagram de vocês também. Pode entrar em Isso. contato direto com você também. Tem uma pessoa também que está fazendo atendimento lá. Uhum. Inclusive, estão perguntando aqui sobre Itajaí. Vai ter em Santa Catarina, né? Você já credenciou uma pessoa lá, né? Para poder estar fazendo curso. Sim, sim, sim. Nós temos aí com a Bela de Itajaí, né? O Marcelo Guzmão, né? Que ele vai estar fazendo os cursos. Ele já é um instrutor, né? De Bela bem conhecido, né? E nós estaremos já fazendo os cursos por lá, né? Ele é um instrutor certificado também pelo International Yacht Training para fazer essa parte prática, né? Dos cursos de Yacht Master Offshore e das categorias como se fosse mestre, né? Os bareboat skipper, né? Que seria um mestre amador com um pouco mais de prática, né? Um Uhum. treinamento prático. O pessoal falando aqui Uhum. que fez o curso em janeiro, que foi legal. A Paula falando aqui. Vamos Legal. ver. Sim. Ah, aqui com relação à carta de capitão, se é aceita. Na verdade, é aceita para poder navegar, mas para trabalhar de maneira profissional é necessária a certificação, não é isso? Sim, ele pode aceitar a carteira, né, dentro do currículo, tem que ter os STCW, né, obviamente, aqueles outros cursos básicos, e é sempre uma carteira internacional. Essa questão da carteira internacional é por causa do que eu falei no início, né, que os barcos, eles têm as bandeiras de conveniência, entende? Então, para o barco estar, digamos, legalmente tripulado, o capitão, a tripulação, o cozinheiro, ele deve ter certificados da bandeira, certo? Então, por esse problema, é que as certificações da International Yacht Training ou da Royal Yacht Association, elas são aceitas por essas bandeiras, entende? Entendi. Por isso que é a questão. Aí isso depende muito da nacionalidade do barco. Cada barco tem. Depende da nacionalidade do barco. Aí E um capitão amador, por exemplo, se o Brasil conseguir com o governo das Ilhas Caimã, com o governo das Ilhas Virgens Britânicas, que o capitão amador seja reconhecido, aí beleza. Então, a isso é uma quali... questão diplomática. não é questão da qualidade do curso, que o nosso curso de capitão realmente é muito bom, né? É bom, é bom. Os próprios examinadores do International Yacht Training, quando eles vieram, né, para avaliar a escola, né, a estrutura, tudo mais, aí nós mostramos o que nós tínhamos de material didático e tudo. Ele falou, cara, seu livro é melhor do que o nosso, vamos tirar algumas coisas para passar para o material deles, sabe? Porque ele viu, assim, que era um livro, um material muito extenso, muito bem feito, né? E o É livro, bom, e nisso, o livro que você ah, usa é o Capitão Amador do Jaime Felipe, né? isso, a gente usa ele, que é já há muito tempo que está sendo utilizado pela Marinha, e ele está bem feito, sabe? O capitão Jaime, né, o comandante Jaime, ele procurou atualizar, ele estava acho que na quarta edição já, né? E sempre coloca umas coisas importantes, né? Das atualizações de equipamentos, né? Da fala sobre AIS, telefonia por satélite, né? Muito bom. Então a gente usa, tipo, nem me preocupei em traduzir, pegar coisas, porque o livro é bem completo, né? Entendi. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer o curso de capitão com o Jaime Felipe. Tem uma edição autografada por ele, que é uma honra. Não, muito bom, muito bom. Muito bom. Pessoal falando aqui, ó, recomendando o curso da Azimuth também, muito legal. Obrigado aí, pessoal. Todo mundo que está Muito assistindo legal. a nossa live. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui o pessoal falando que já navegou de Angra, Búzios, 4 vezes, de Angra até a Bahia. Eu, Arthur, por conta própria, eu costumo fazer o meu log. Eu costumo anotar toda vez que eu faço uma travessia, quem era o capitão, qual barco que eu estava, se eu era o Isso. capitão, quantas milhas foram feitas. Eu acho que é legal para a gente ter como referência, né? Todo mundo poder Sim. fazer isso, né? Eu conto só as milhas que eu faço em travessia, né?
Não contam Uhum. as E milhas. aí, o legal seria, por exemplo, manter isso como um registro, né? A gente pode até depois, uma hora disponibilizamos um PDF que a pessoa pode baixar, né? E começar a registrar essas milhas, certo? E uma hora que ele, tipo, vou usar isso aqui para o futuro, digamos, para conseguir as milhas navegadas, o tempo necessário, já vai preenchendo aí, entende? É É verdade. um PDF, né? Só para registrar numa, digamos, numa publicação mais oficial, tá? Que no caso da profissional seria nossa Siemens Book, né? O Siemens Book ou a CIR, no caso do Brasil, tá? A caderneta de inscrição e registro, certo? Então ali que você registra seus embarques, essas coisas e tal, né? Só que aí a CIR é aquela complicação, né? Que você marca como marinheiro auxiliar de convés, moço de convés, né? E às vezes o cara não tem, o barco não é registrado como comercial. Então, nem pode você registrar o que você registrou numa CIR, por exemplo. Aham, Entende? entendi. Ah, aí, assim, temos uns formulários, temos uns documentos oficiais que podem ser utilizados, né? Até, digamos, que o Brasil crie, né, um logbook ou registro de milhas, né, de forma para navegação de recreio, sabe? Eu acho que, assim, na parte profissional, o que conta é o carimbo do navio, né? Carimbo do navio, assinatura do capitão, certo? Na parte recreacional, eu acredito que se a gente coloca as informações, né, do barco, do proprietário ou do capitão, um contato, né, e, bom, assinatura, né, já está justificando, assim, não tem como, nem nos documentos oficiais funciona diferente, entende? Entendi. É assim, E trabalhando em por barco isso de que eu digo. cruzeiro, Arturo, isso conta como milhas navegadas? Se a pessoa é Então, tripulante? eles contam quando você esteve a cargo de um turno de navegação. Se você ficou responsável por um turno, entende? Entendi. Não exatamente, tipo, embarcou sei lá, um garçom, ficou, navegou até a Europa, voltou e tal, aí não conta, né? Entendi. Nós temos tido muita procura de pessoas de navios de cruzeiro, né? Que querem trabalhar nos iates, né? Então, tem um público aí que está procurando, até porque ele já tem os cursos da STCW, né? É importante, já estão familiarizados a bordo, com a vida a bordo, né? Não enjoam, né? E, e eles nos procuram bastante, assim, para se qualificar melhor, para adquirir o conhecimento, a qualificação para operar esses iates, né? Então, às vezes o cara trabalhou como assistente de recreação, né? Tem muitos, era fotógrafo no barco. Eu falei, caramba, e agora? Mas aí ele aprende. Então, os cursos começam com preparação como se fosse um arraiz amador. Toda a preparação do arraiz amador, depois a gente faz uma experiência prática, né? Um bote de fundo rígido, né? Um Uhum. flexboat, né? De toda a operação do bote 620, depois vai para um veleiro, né? Um veleiro de 40 pés, para se familiarizar com nomenclatura, marinharia, né? Aí já começa a questão de limpeza, manutenção, né? E a gente visita a bordo um iate, né? Para ver, correr todas as rotinas de trabalho. Como que começa lavando o barco, quais são os produtos que deve utilizar, qual é a postura que ele deve ter com os proprietários, convidados, né? É, apresentação pessoal, todas essas questões contam, né? Tá, aí essa é a preparação inicial, certo? Aí digamos que é o curso de backhand, tá? Mas se ele for trabalhar lá fora, principalmente, é pouco ainda essa preparação, entende? Então, por isso que eu digo, olha, você tem que ser mestre amador depois, né? E aí depois você ainda tem que dar umas navegadas, tem que começar a ter umas milhas para poder ter um Yacht Master Costa, pelo menos, Esse é sabe? um defeito que eu acho, Arturo, na habilitação do Brasil. Eu vejo, às vezes, a pessoa chegando a capitão sem nunca ter tocado num leme, entendeu? Eu acho que Então, isso é uma falha.
Eu acredito que até um dia possa mudar isso, mas eu acho uma falha, né? Uma carteira dessa de capitão tão valiosa, tão reconhecida, e às vezes a gente não tem a capacidade para estar com uma carteira dessa na mão por nunca ter tido uma experiência a bordo, né? Só na parte teórica. Claro. Sim, nós fizemos uma coisa assim legal, né, que tinha preparado, tipo um cronograma, uma sequência de cursos, né, que seriam necessários quando misturem conhecimento amador, né, não sei se dá para... Foca aí, tá focando ou não? Abaixa um pouquinho a câmera, tem que abaixar isso, tem que abaixar mais. Aí já Aí, tá dando para ver um pouco. a tela toda bom, é assim, ó. Mas, vou falar rapidamente, né? Partindo dos cursos de vela, monotipos, né? Para quem quer aprender a velejar, um curso, um veleiro monotipo, né? Temos 2 módulos, tem o módulo de kite também, separado, né? A vela oceânica, né? Básica, avançada, né? E aí entra o curso teórico, que seria o arraiz amador, né? Para você começar com o arraiz amador, aqui tem um curso intermediário de operador de VHF, né? E esse arraiz faz o deckhand, que seria aqueles 5 dias, aquela preparação que eu falei, né? Uhum. O deckhand você prepara para o mestre amador, né? Tem tempo de mar, né? Fazendo Yacht Master Coastal, Yacht Master Offshore, Yacht Master Ocean, capitão amador, entende? Esse Uhum. deu para usar. Se você vai trabalhar um barco a motor, achamos importante ter curso de manobras, manobra de embarcação de 25 pés, mecânica básica, operador de praça de máquinas, manobras e gerenciamento de um barco maior, né, 40 pés, tá? Mais ou menos essa é a estrutura que a gente colocou para começar com os cursos, digamos, recreacionais, né? E digamos que envolvendo um pouco a qualificação dos cursos internacionais, certo? Entendi. Então, a gente não vai perder as certificações, pelo contrário, vamos ganhar, né, as nacionais e avançar para essas internacionais também. Entendi. O Alessandro está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu entendi bem essa questão. Se um capitão amador vale a pena fazer esse curso de offshore? Eu acho que está mais ligado à questão profissional, não é isso, Arthur? Se a pessoa vai trabalhar. Sim, se o capitão amador ele quer um Yachtmaster offshore, digamos que até ele consegue, né, entrar nos iates privados, certo? Agora, se a embarcação for de charter, for comercial, aí ele precisaria fazer o Master of Yachts, que é o mesmo conteúdo. O Master of Yachts é o mesmo conteúdo do Yachtmaster Offshore, né? É a mesma qualificação para barcos até 24 metros ou 200 toneladas, Yachtmaster Offshore, né? E Master of Yacht Limited é a mesma coisa. A única diferença é que você tem que fazer os cursos, todas as provas em inglês, se você quer ser um profissional, né? E você passa por uma avaliação prática e oral em inglês, né? Então, nós temos um representante aqui, né, que ele faz a avaliação por profissional, certo? Então, às vezes, se o cara já tem experiência, diz, não, eu já sei, tá, eu quero trabalhar com embarcações de charter na Grécia, na Croácia, e eu quero ter um certificado MCA, profissional. Aí ele passa direto, não precisa fazer o Yacht Master Offshore, certo? Certo? Aí não precisaria, né? Ele tem que cumprir as milhas navegadas, aí sim ele tem que apresentar o documento das milhas, né? Tem que ter os STCW, né? E um atestado médico, né? Que são os requisitos para o profissional, certo? Entendi. Então, essa é a diferença. A diferença também do valor de certificados, né? Que, infelizmente, eu não sei, os custos que são pagos pelos certificados são caros. A gente teve uma reunião recente com um diretor do International Yacht Training e estava tentando explicar como está o custo de vida no Brasil, como que está o dólar, quanto que você compra, o que você que ganha. Eu falei, cara, não pode ser assim uma coisa, porque os cursos são muito caros, entende? Então, a gente já acha caros aqui o custo de vida do Brasil, mas lá fora, no exterior, os mesmos cursos, eles são 3, 4, 5 vezes mais caros que aqui. Entende? Entendi. Então, aí, por isso, nós temos várias pessoas vieram, né, de fora, né,
aproveitaram que iam visitar e tal, e façam os cursos, porque apesar, né, de estar aqui, nós conseguimos fazer todo o processo, né, levar os certificados até a autoridade marítima, né, que vai emitir os certificados, e a gente mantém um controle disso, né? Isso eu acho legal, que a gente foi auditado ontem, inclusive, teve uma auditoria à distância, né? De todos esses processos administrativos, sabe? E da embarcação, né? Como que está a embarcação? Aí o cara pediu para ver o porão, liga o apito, cadê o faixa horn, sabe? Assim, ele está manter um critério de controle, né? Para manter a qualidade dos cursos. Então, Entendi, é um Arthur. critério. Arthur, infelizmente, o Instagram só nos permite 1 hora de live e passou muito rápido. Acho que o assunto aí é infinito. A gente está 1 hora falando e parece que ainda tem muita coisa, né, que a gente quer saber a respeito. Queria agradecer mais uma vez, falar para o pessoal aí, quem está interessado, pode entrar em contato com a Azimuth e tirar todas as dúvidas, né, Arthur? Obrigado mais uma vez. E pode ficar à vontade aí para as considerações finais aí, meu amigo. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Assim, a gente já te viu várias vezes nas marinas, por aí, né? Nos cais da vida. E eu acho que assim, é importante, né, a participação do seu canal, o trabalho que você vem fazendo e tudo, para divulgar essas boas práticas, divulgar coisas relacionadas à vela, à navegação, importantes para quem quer entrar nesse mundo, né, quem quer, seja pela parte recreacional ou trabalhar profissionalmente. Eu acho que esses canais sempre ajudam a impulsionar essa iniciativa, né? Bom, te agradeço também, né? Qualquer dúvida que as pessoas tenham, temos nosso site aí, temos canais de contato, né? O WhatsApp, e a gente vai te atender, o Rafael, Sabrina, né? Pedrinho, que estão na linha de frente, vamos organizando toda a questão dos cursos, né? E aí a gente, por essa questão da pandemia, teve uma dificuldade em conseguir calendários, sabe? Porque marcávamos aí, tinha que fechar, tinha que desmarcar, né? Então, a gente está, digamos, funcionando de acordo com demanda, bastante, né? E aí vamos programando, pelo menos, para os próximos 3 meses, né, a frequência dos cursos, certo? Ok, obrigado aí, pessoal. O pessoal tá parabenizando a live aí, Arthur. Muito obrigado aí, todo mundo que acompanhou. Quem não escutou aí, fizeram a última pergunta. O curso ele vai ser feito online e algumas cidades do Brasil vão ter a parte teórica no seu próprio estado. Então, quem tiver interessado, entre em contato. Tem o telefone lá no site da Azimuth Náutica ou pelo Instagram. Seguem aí eles no Instagram também, né, Arthur? Que tem informações sempre sobre os cursos. Tá certo? Uhum. Obrigado aí, pessoal, mais uma vez. Mais uma vez, Arthur. Obrigado, Felipe. Bons ventos aí. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom. Valeu, Felipe. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.